A paz do Senhor a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos retornando aqui para darmos continuidade ao segundo dia da campanha de orações. Você duvida de Deus? Antes de darmos entendimento ao segundo dia e fazer aquele pequeno resumo do primeiro dia, né? Habitualmente nós fazemos isso. Gostaria de falar sobre este tema, um tema totalmente intrigante, um tema de fazer a gente pensar 1000 vezes antes de duvidar o nosso Pai Celeste. Neste devocional, nesta campanha, vamos ver que muitas vezes duvidamos do agir de Deus nas nossas vidas, começando a fraquejar na certeza da fé, abrindo espaço para questionamentos e insegurança. Porém, precisamos vencer estas dúvidas, ancorando a nossa esperança nas promessas de Deus, na sua fidelidade e na sua eterna bondade. Este, mais uma vez, é um tema muito impactante, é um tema de fazer a gente colocar os nossos pensamentos nos trilhos do Senhor. Vamos falar sobre o primeiro dia. Como é que foi esse primeiro dia? Nós tratamos do tema, duvidamos porque não temos as circunstâncias para o milagre acontecer. Fazendo aqui um resumo rápido, né? Nesse primeiro dia nós trouxemos até aqui sobre Zacarias. Sim, Zacarias ele era um sacerdote, ele era um homem escolhido por Deus, né? Estava muito próximo de Deus, ele tinha uma intimidade com Deus, mas quando o anjo Gabriel veio para lhe dar as boas novas, Gabriel, na Bíblia, significa boas novas, amém? Ele duvidou devido à sua idade, devido à idade da sua esposa muito avançada. De fato, ele não sabia se seria pai ou não. Mesmo tendo duvidado, isso não impediu Zacarias de ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Precisamos aprender que Deus, como Criador, não depende do que nós achamos ser possível para realizar seus feitos. Ele é Deus e não restringe a nossa lógica. Este foi um pequeno resumo do que nós tratamos aqui no primeiro dia da campanha. E hoje, neste segundo dia, iremos falar: duvidamos porque nossos olhos não podem ver o milagre. Este é o tema que eu trago para este segundo dia. Aproveita agora para você se desconectar de tudo. Preste atenção na mensagem, porque além deste trabalho que estou fazendo aqui, eu me sinto no cumprimento também de estar sendo alimentado a palavra, trazer a palavra até mim para a gente colocar isso no dia a dia. Por pior que seja o cenário, pior que seja a adversidade, pior que seja aquele movimento em que o inimigo ele promove para te tirar do trilho do Senhor, é bom a gente se blindar. Coloca fone no ouvido, sai da onde que você esteja e vamos permitir que esta palavra ela penetre na nossa cabeça, penetre no nosso coração e que nós possamos multiplicar a palavra do Senhor. Duvidamos porque nossos olhos não podem ver o milagre. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo absolutamente nada acontecer, continue crendo nas promessas de Deus. Felizes os que não viram e creram. Existem situações da nossa vida que não conseguimos ver nada na nossa frente. Ficamos confusos e perdidos. São nessas horas que precisamos aprender a crer. Não importa o que os nossos olhos vejam, o que importa é o que Deus disse. Tomé colocou diversas condições para acreditar em Jesus. Quem somos nós para colocar condições a Deus? A Deus. Nós precisamos amadurecer. Nós escolhemos crer ou não, independentemente das circunstâncias. Tomé só viu Jesus uma semana depois da ressurreição. Perdeu tempo de júbilo, restauração e alegria.
Não perca tempo. Se Deus prometeu, faça a sua parte. Espere e creia. Eu queria fazer um complemento nesta última frase, que diz: não perca tempo. Se Deus prometeu, faça a sua parte. Espera, creia, jejua, participa de campanhas, ajuda a obra de Deus, seja um colaborador da obra, seja um cooperador da obra de Deus. Esteja envolvido dentro da célula na sua igreja, esteja envolvido no ministério de Deus. É importante neste momento, você duvida de Deus, esta campanha, que nós estamos trazendo, que é um tema muito impactante, você entender porque certas situações Deus permite que a gente viva num cenário de insegurança para entender que Ele é Deus. Como, por exemplo, eu vou pegar aqui um fato que aconteceu na minha vida. Deus, ele faz um agir sobrenatural em certas situações. Como, por exemplo, eu também sou, por mais que a gente esteja aqui à frente do projeto, já vai completar 3 anos, pinta dúvida. As dúvidas são brotadas nos corações porque aqui mesmo diz que a gente não está vendo a coisa acontecer, mas Deus está agindo de sobremaneira de que Ele lhe proporciona o melhor conforto para você. O que seria conforto, irmão? É muito dinheiro? É um palácio? Não. Conforto é que você não tem uma enfermidade, a sua família é uma família com saúde, não está faltando nada dentro da sua casa, o teto não está desabando. Então, são esses pequenos detalhes quando você, no ir e vir do trabalho. Quantas coisas nós ouvimos aí de acidente, assalto, tiroteio, pessoas mortas. E nós passamos pelos mesmos trajetos todos os dias e não acontece nada. Então são nesses pequenos detalhes que a gente vê o agir sobrenatural de Deus. Como, por exemplo, aconteceu algo muito recente comigo, que uma pessoa veio fazer um serviço e ela mudou a rota dela, uma rota totalmente diferente. E ele veio trazer uma mensagem de Deus. Ele chegou para mim: olha, eu tenho algo para lhe dizer, porque nem sei por que eu tenho que falar isso. E falou a mensagem. E é isso que nós devemos compreender, porque quando o conteúdo aqui diz que não perca o tempo, se Deus prometeu, faça a sua parte, nós temos que fazer a nossa parte. Nossa parte é o quê? Acreditar, evangelizar, falar de Deus. Às vezes você está no meio de uma roda, você fica com vergonha de falar de Deus, de Jesus. Eu já passei por isso, eu ficava com vergonha. Eu preferia falar de cerveja, futebol, sujava a língua, em vez de falar de Jesus. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades que o mundo acaba cedendo para nós e a gente levar o amor de Jesus. Então eu gostaria de que vocês anotassem, para quem faz as anotações, para acrescentar isso. Isso é muito edificante. Quando a gente fala duvidar de Deus, é a mesma coisa da gente pegar a Bíblia, deixar guardada, escondida, rasgar, ou algo de sobremaneira que é diferente do que a Bíblia prega, do que ela instrui, do que ela ensina, do que qualquer outra, ou coisas que o mundo venha a nos corromper. Então, não duvida, entendeu? Não queira pedir conselhos daqueles que já estão perdidos, porque se ele está perdido, ele vai querer levar você para o mesmo buraco. Então, preste atenção, porque o tema de hoje é um tema importante, é um tema de instrução, é um tema para abrir os nossos olhos. A palavra hoje do livro do apóstolo João, capítulo 20, versos 24 a 29. A palavra diz: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser
a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Percebam a incredulidade de Tomé, né? Tomé, ele questionou: olha, se eu não ver o prego na sua mão, se eu não botar o dedo e te der um abraço, eu não acredito. Jesus aparece novamente aos discípulos, no versos 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, aleluia, glórias a Deus. Pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Estou todo arrepiado, aleluia. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Olha, bem-aventurados os que viram, os que não viram e creram. Eu posso dizer que é algo para fazer nós pensarmos. Tomé esteve ao lado de Jesus. Jesus disse que voltaria. E mesmo assim, a incredulidade de Tomé fez com que ele constatasse que de fato Cristo voltaria e que queria ter evidências de sua ressurreição. Então, quando Jesus diz: por que me viste, creste? Esse tema aqui, essa leitura deste livro de João, todos sabem que João foi filho de Zacarias. Ele tem um alerta para mim, para você que está assistindo no Facebook, no YouTube, ou que você esteja ouvindo agora no WhatsApp. Estes versos, que estamos tratando aqui, Cristo deseja que todos os seus discípulos estejam plenamente convencidos e diretamente tocados, tanto pela realidade da sua ressurreição quanto pela necessidade da extensão missionária da obra. Somente quando todos nós estivermos comprometidos com Cristo ressuscitado é que a ação da evangelização, a missão missionária, compartilhamento dentro da sociedade, da comunidade onde você vive, a igreja ela será mais efetiva. Quando a gente diz a igreja, além daquela estrutura de 4 paredes, estamos dizendo nós somos corpos presentes, nós somos peças de um gigantesco quebra-cabeça. Então, se você diz que crer em Jesus, mas você duvida do sobrenatural dele, se você duvida do agir dele, as coisas não acontecem. Por exemplo, eu não sei se eu já citei aqui, mas eu já ouvi áudios do WhatsApp dizendo que as pessoas querem voltar para o caminho do Senhor, mas na base do troca. Eu volto, mas só se minha vida for restaurada, só se meu emprego for restabelecido, minhas finanças. Você está usando o retorno para encontro com Deus
através de uma troca de favores. Mas não é isso aqui que Deus nos instrui. Não é isso aqui que Jesus nos ensina. Jesus diz que nós devemos crer sem ver. Quando ele diz bem-aventurados os que não viram e creram, ele está dizendo o seguinte: esses são felizes, não lhe faltam nada, tudo são imputados, são protegidos 24 horas por dia, não lhe falta um grão de comida. É isso que nós devemos colocar no nosso dia a dia. Nós devemos parar de duvidar. Não estou me colocando, eu já duvidei. Cansei às vezes de duvidar se era Deus o dono do negócio, se era Deus que estava por detrás do projeto. E cada vez que eu duvidava, Deus agia. Cada vez que eu duvidava, Deus agia. Até que por fim eu parei de duvidar. Até que por fim alguns laudos médicos não são favoráveis para mim e para você. Desde que a gente creia. Quando a gente se entrega, eu já me entreguei, já gritei, sujei a boca. Mas Deus, ele vai lá, ele puxa a nossa orelha. Volta aqui, eu quero falar com você. Nós temos uma conversa séria. Por que você está duvidando? Eu estou no controle de todas as coisas. Para que o desespero? Para que o desespero? Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Do que não se vê. Olha, eu tenho escutado impactante quando o fato de ler já faz com que a nossa natureza, né, a natureza da fé, ela seja tocada no coração. Porque ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A primeira observação que podemos fazer neste texto é de que a fé tem uma definição. A fé não é algo que está vagando por aí. Uma força qualquer, uma coisinha indefinida. Algumas pessoas que ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus falam sobre como acham interessante essa questão de se acreditar em algo. Dizem que admiram os cristãos ou religiosos porque possuem esse foco e confiança em algo que não existe. Acreditam em algo maior. Falam isso como se a fé fosse algo tão distante, quase inexistente, onde só alguns loucos, olha só, hein? Mais uma vez, a expressão loucos. Se vocês tiverem um tempinho vago, procurar quantas menções na Bíblia chamam os que têm fé de loucos, é uma coisa sobrenatural. Então, onde só alguns loucos como nós tivemos essa capacidade de tocá-la. Não é assim? A fé tem um firme fundamento que é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, a palavra de Deus que nós não vemos é muito mais real e segura do que qualquer coisa que você possa apalpar agora na sua frente. Lembramos aqui o caso de Tomé. Tomé queria apalpar, queria tocar, abraçar, queria ver. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados que não veem, creem. Sendo assim, concluímos que a fé está baseada na palavra de Deus. Aquilo que eu busco pela fé, por mais que pareça impossível para mim, é muito mais certo do que acontecer do que aquilo que eu posso estar buscando pelas minhas próprias mãos. Por mais que isso possa parecer a coisa mais fácil de se alcançar.
a gente pode colocar menção aos dias atuais, quando se diz buscar aquilo que é poupável, né? Eu posso pegar um exemplo aqui de uma irmã, há uns 2 anos e meio atrás, que ela não tinha R$1 para comprar 1 quilo de açúcar, e tão menos R$1 para comprar um pão. E eu me lembro que uma das frases que ela usou, ela chegou aqui totalmente destruída. Uma pessoa, ela tinha um número de celular e essa pessoa colocou um crédito no celular dela e, por fim, ela viu uma mensagem, ela viu um anúncio do projeto no Facebook, ela entrou lá, mandou uma mensagem e eu disse que para ela que sem fé era impossível agradar a Deus. O que eu posso dizer hoje é que essa irmã que não tinha 1 centavo, não tinha renda, hoje ela já possui renda, já conseguiu sair do aluguel, ajuda aqui o projeto financeiramente, ajuda em todos os sentidos, divulga, fala do projeto. Eu estou falando do projeto porque ela veio até nós, porque projeto não é Deus, Deus é o dono do projeto. Então ela buscou algo que ela não conseguia poupar. Então a fé é o lugar mais seguro que alguém pode se encontrar, mesmo que talvez possa ser o lugar onde inicialmente tenhamos menos lugares palpáveis. Certeza que coisas que se esperam. Olha, certeza de coisas que se esperam. Todos nós esperamos uma coisa, esperamos ser mais felizes, esperamos ter a nossa casa própria, acabei de citar, hein? Esperamos poder trocar de carro todo ano, esperamos ser felizes em nosso casamento, esperamos que o mundo fique cada dia melhor. Todos nós temos esperança, mas a fé não é uma esperança. A fé é a certeza de algo que se espera. Olha, só existe 3 pessoas que eu tenho falado tenho falado aqui em casa, que tem muito soado sobre a fé, né? E de vez em quando a gente acaba se desviando disso, né? Porque o que o inimigo ele quer é isso, ele quer de tirar do foco do alvo. Então a fé é a certeza de algo que se espera. Ó, quem espera por algo vive consciente de que aquilo pode ou não acontecer. Para a fé, essa condição já não existe. Na fé, aquilo que se espera passa a ser algo certo. Alguns, quando vão fazer um jogo de sorte, dizem que irão fazer uma fezinha. A fé nunca pode ser um jogo, pois em um jogo desse você pode ganhar ou perder, mas na fé não existe dúvida, não se aplica a isso. A esperança se torna fé quando ela passa de uma probabilidade para uma certeza. Vamos mais à frente. Condição de fatos que não se veem. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, eu estava falando aqui sobre um comentário que eu fiz no WhatsApp, né? E algumas pessoas estavam vendo o jogo, né? Estavam torcendo, né? Lá por dentro, né? Era, se não me falha a memória, era no jejum de Daniel. Mas estavam ali naquele momento, eles estavam desviados, porque eu estava mandando os áudios e você via que era uma minoria respondia. Mas estavam concentrados no que tinha de fazer. Eu estava concentrado naquele momento ali. Então terminou naquele momento ali do áudio do jejum, né? E por um acaso ali que deu aquela pausa das gravações, eu acessei ali o Facebook e depois fui pro Twitter. E sem querer ali naquela hora eu soltei dizendo quanto é que tinha sido o jogo lá do XPTO.
Naquele momento, o conhecimento do resultado da partida chegou a mim, uma simples pergunta no meio de uma oração de jejum. Eu não vi, mas tinha as informações de um fato. Não tinha como mudar esse fato. Eu aceitando ou não, o resultado já não poderia ser alterado, pois já era um fato. Então, mesmo que naquele cenário ele se desvirtuou e eu acabei tendo informações do resultado, já tinha virado um fato. Então, a fé, ela tem a plena certeza de um fato. A fé não cria algo, ela traz a realidade natural ao campo da nossa visão, algo que já foi feito no sobrenatural. Sendo que a fé está baseada na palavra de Deus e que Ele vela por cumprir a sua palavra. Está lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versos 12. Podemos afirmar que a convicção de tudo aquilo que Deus um dia já disse é um fato. Não há a possibilidade de não ter acontecido. Aquilo que consta em sua palavra já é um fato. Se a gente olhar, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Elias, não preciso nem mais dizer, Davi. É como se um grande amigo que veio te visitar dissesse a você que ele estaria te doando um carro zero, mas esse veículo teria que ser buscado em outro estado. Você não viajaria duvidando que seria verdade ou não. Afinal de contas, é seu amigo que deu. Você confia nele. Você nem pode ver o carro ainda, mas se alguém te perguntar, você vai dizer que já tem o carro. Eu trouxe este exemplo aqui, mas a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mesmo que deste cenário caótico que você está passando, enfrentando, né? Dúvidas, de fato, elas aparecem, questionamentos existem, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria trazer aqui que Jesus disse que devemos crer em Deus e nele. Então, se você tem fé, você tem que acreditar em Deus e também nele. Porque senão a coisa não anda na sua vida e a gente volta lá no ponto inicial. Você duvida de Deus? Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia desta campanha de orações. Eu creio que pessoas que ainda tinham dúvida sobre a certeza, sobre os fatos, se de fato a fé ela existe, se o milagre existe, se o sobrenatural é uma realidade. Mas neste momento, na presença do seu Filho Jesus, meu Pai, eu agradeço, eu oro, eu clamo a Ti, para que o Senhor proteja a minha família, que proteja a família de quem esteja ouvindo ou assistindo este momento final da campanha de orações. Como sempre fazemos, meu Pai, estamos aqui orando por todos os moradores da rua, para que o Senhor possa tocar esse coração endurecido dessa pessoa que pode sim ajudar o morador de rua, doando roupas, alimentos.
Pedimos também a visita do seu Filho Jesus nos hospitais, meu Pai, para que o Senhor possa fazer o impossível se tornar possível, para tornar esta cura um fato consumado, um fato executado, um fato real. Que neste momento eu peço também a oração para cada um que vem colaborando, se sacrificando para manter a sua obra viva, meu Pai. E de fato, sem fé é impossível agradar o Senhor, meu Pai. Eu oro, eu clamo a Ti, em nome de Jesus, na presença do Seu Filho, que toque cada coração destruído, cada coração aquebrantado, Senhor. Amém. E graças a Deus, meu Pai, e graças a Deus, e graças a Deus, 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 e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Chegamos aqui ao encerramento deste segundo dia. Por favor, compartilhe esse vídeo no Facebook. Para você que está assistindo no nosso canal no YouTube, vá lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com sua família. Você que está nos ouvindo pelo WhatsApp, faça o mesmo. Deus tem um chamado importante para a sua vida. Amém e graças a Deus.